Oi, boa noite a todos. Boa A gente vai, noite. Boa noite. a gente Boa só vai dar noite, uns pessoal. 2, 3 minutinhos para a sala dar tempo das pessoas chegarem. Podemos até falar de onde a gente é. Eu estou aqui em São Paulo. Onde vocês estão? Laura, onde você está? Larissa está em Portugal. Ok. Tá no Rio, Floripa. Tá, então por enquanto estamos todos, tirando a Larissa, acho que estamos todos no time zone brasileiro. Acho que o resto de nós aqui, eu, o Fernando e a Júlia, estamos em outro time zone, Ah, onde infelizmente. vocês estão? Conta aí. Estou em Berlim e eles estão em Milão. A Rai, acho que está remoto, né, Rai? Acho que você está no Brasil Agora, mesmo. agora eu tô no Brasil. Mas estava em Milão. Não, eu tava em Berlim também. Não, olha, legal. Então vocês são que vão dormir mais tarde. No Floripa, momento aqui são 10 horas. Aracaju, Sergipe, legal. Estamos gente do Brasil inteiro aqui, então. Quem está aqui na live, gente, vocês estão, tudo aluno aqui, só para entender com quem que a gente está falando. Bianca, Laura, Matheus, Leonardo, Gabriel. Vocês são alunos? Opa, A gente também consegue na verdade eu sou direcionar. só um interessado. Ah, tá, bom saber. Eu vou Isso. entrar em janeiro agora, na Vai direção. entrar em janeiro. Quem mais? Games, tá, Bianca Games for Creatives, tá, legal. Então temos um mix de alunos e não alunos. É que algumas vezes a gente tem explicação, assim, sobre como funciona a escola, que algumas vezes a live é só de alunos, a gente, né, nem precisamos falar. Quero entrar em janeiro, mas por enquanto estou interessada apenas. Legal, então vamos fazer esse interesse virar realidade. Vamos dar só mais um minutinho, gente, daí a gente já começa, tá? Posso começar, Yara? 18:08? Pode sim. Tá bom. Então vamos lá, gente. Enfim, quero dar boas-vindas a todos vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Estou super animada para o papo de hoje, onde a gente vai falar do programa Nomad, né? Que é criando no mundo real de qualquer lugar no mundo. É, então, hoje a gente vai falar com alunos da Miami que viveram e vivem esse programa Nomad, que transforma talento em carreira internacional. Então vamos direto ao ponto e dar boas-vindas aos nossos entrevistados, Amanda, Felipe, Júlia, Larissa e Raíssa. Super, super obrigada por vocês toparem esse papo hoje, mesmo à distância, estando longe, fusos diferentes, mas estamos aqui. A gente agradece aí, Paula. Ai, Recepção. Obrigada a você. obrigada. Prazer. Ai, gente, só mais uma coisa que eu esqueci de avisar. Para as pessoas que estão aqui na sala, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando ao longo da live, tá? Não precisem esperar até o final. Aí a gente vai respondendo conforme a live, que a gente realmente quer que vocês tenham toda a informação, assim, que vocês estão interessados em saber na hora, tá bom? Então podem ir mandando aqui na conversa. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, até é bom que eu falei com o pessoal aqui da live, de pessoas que estão interessadas em começar e tal. Então, eu queria saber de vocês como que foi assim esse sonho de entrar na Miami, como que foi esse processo. Nas nossas pré-entrevistas a gente viu que a gente tem perfis muito variados aqui. A gente tem assim desde ex-advogada até bolsista, até pessoas que sonhavam com isso da faculdade, vieram depois. Então, eu queria ouvir um pouquinho de como foi esse sonho e esse processo de entrada na Miami para vocês. Vamos começar com a Amanda? Bom, então, prazer.
Samanda Machado. Estou aqui agora em Berlim, na Inocean, fazendo meu segundo Quarter Away. E eu sou uma das pessoas que a Paula citou porque a minha formação é como advogada, então eu sou advogada de formação, fiz uma carreira que está no momento em pausa em advocacia, especialmente na área acadêmica e pesquisa. E aí, quando eu estava perto dos 30 anos, eu comecei a notar que eu estava gostando muito mais de fazer coisas gráficas e visuais, das poucas coisas que eu conseguia fazer na minha carreira que tinham a ver com isso, do que a parte realmente de escrita e de pesquisa, e isso me deu um indício que eu estava precisando dar uma olhada em outros horizontes. E aí, assim, eu consegui no meu primeiro estágio como assistente de arte, ainda nem entendendo muito bem o que isso queria dizer. É, parei no mundo aí das agências e ao longo do meu estágio, era uma agência que era destacada, mas não faz parte de nenhum grupo, e eu fui entendendo que tinha algumas lacunas que eu precisava preencher, até porque eu não tenho formação em publicidade ou direção de arte, e eu comecei a ouvir as pessoas falando sobre a Miami. No começo era um sonho realmente distante para mim, tanto por não entender tanto da profissão como um todo, mas também da escola. Mas aí depois, conversando tanto com o PA, com o Paulo André, que todos conhecemos, quanto com outros profissionais do mercado, eu fui entendendo o quanto era valoroso ter essa experiência. Então, eu comecei a fazer o curso no ano passado, agora eu estou completando, né, com o meu segundo quarter, e tem sido realmente uma mudança de vida, assim, em todos os sentidos. É muito trabalhoso, muito intenso, mas não trocaria por outras experiências. Acho que vindo até de uma experiência aí que eu fiz muitos cursos por causa dessa minha trajetória anterior acadêmica, acho que a Miami realmente se destaca, porque ela tem uma questão prática muito importante na formação dela. Então, E esse eu foco de sou 1 ano e meio também, assim, né? De ter realmente, tipo, 1 ano e meio que é muito intenso, mas passa muito rápido. Passa. É muito rápido, ao mesmo tempo parece que faz 70 anos que eu tô fazendo isso, mas sim, passa muito rápido. Além de, eu, professora, eu sou ex-aluna também, só que na minha época o curso era 2 anos. E, Uhum, nossa, no último trimestre a gente já tá assim, só o pó, mais feliz enfim, chegando lá. é o sentimento, só o pó mais feliz. E eu acho legal esse exemplo da Amanda, só antes da gente passar para outra pessoa, que é esse negócio de que a gente conversou na nossa pré-entrevista, assim, de começar mais tarde, né? Que acho que tem muitas pessoas Uhum, na Miami oferece muito essa coisa assim de troca de carreira, de dar aquela guinada na vida. Eu também comecei com 27 anos, assim, achando que, nossa, meu Deus, tipo, né? Mas no meu curso uhum, tinha alunos de 18, 17, 18 até 40. Então, assim, é bem variado. Eu acho isso uma coisa muito legal também, enfim, dessa variedade de pessoas, sabe? sim, Vamos com lá, então. certeza. Quem mais quer falar? Posso ir. Bom, meu nome é Larissa, né? Eu tenho 27 anos e eu cursei estudos de mídia na Universidade Federal Fluminense, não sei se todo mundo conhece. Na época, antes de cursar, eu sempre soube que eu queria fazer publicidade, e esse era meu sonho, digamos assim, mas também só existia uma opção na minha cabeça, que era passar para a faculdade pública, por questões financeiras, e é uma coisa que meus pais sempre falaram, construíram isso, estuda para passar na universidade pública. Na época, eu lembro que eu até tentei prestar fazer a prova da SPM, eu fiz. Que a SPM tinha, né, essa junção, acho que com a própria Miami, era no mesmo prédio. E aí eu lembro de fazer e ficar muito empolgada com a possibilidade também de estudar lá, né, mas financeiramente não era muito possível. E aí eu fiz esse curso do estudo de mídia na UF, porque eu não consegui passar por publicidade de primeira. E depois eu consegui no segundo trimestre e tal, mas eu quis continuar. E esse curso basicamente
tem muito da publicidade, mas também do audiovisual, é meio que uma mistura ali de cinema, publicidade e jornalismo. E aí foi muito legal, porque eu consegui migrar entre diversas áreas, né? Eu trabalhei com branding, marketing, social, então eu trabalhei para algumas empresas como social media, para outras nessa parte mais de branding, de construção de marca. E foi muito bacana, mas eu nunca tinha tido contato com, de fato, o mundo das agências. E era algo que eu sempre quis ter. E assim, para ter noção, eu não sabia nem de grandes nomes, né, como a Ogilvy. Enfim, na época eu acabei me perdendo um pouco desse mundo, então eu nem sabia, nem estava tão contextualizada. Até que eu comecei a estudar a opção de ir para Miami, que já era um sonho que eu queria fazer desde que eu comecei a faculdade, mas não tinha condição, né? Mas aí, conforme eu fui trabalhando, conquistando meu dinheirinho e tal, aquele sonho pareceu mais próximo. E aí, em 2023, eu comecei a fazer a Miami. Estava nos Estados Unidos na época, porque também era um outro interesse. Eu queria terminar a Miami e entrar já no Nômade lá nos Estados Unidos mesmo, para tentar construir uma carreira nos Estados Unidos. Na época, eu até passei para o Nômade de Nova York, Nova só que York, né? por questões burocráticas eu não consegui realizá-lo. E foi aí que então eu acabei esperando um pouco para poder aplicar novamente para esse programa. É isso, é mais ou menos minha trajetória. Assim, eu não, como a Amanda também falou, eu não trocaria por nada, porque eu tinha uma base, eu achava que eu sabia ser criativa, digamos assim, mas existe muita estrutura, muitas coisas que você aprende dentro da Miami que eu nunca nem tinha tocado, nem sabia que eu precisava, né, conhecer. E sem falar também que eu entrei para esse mundo das premiações, em que eu pude ter, não a sorte, né, mas o privilégio de conquistar aí, alguns prêmios, então estou muito feliz de ter começado a Miami, feito esse. Legal. Obrigada. Quem quer ir depois? Bom, eu posso ir. Vai lá, Júlia. Bom, minha história com a Miami começou em, tipo, eu acho que foi em 2018, quando eu fiquei sabendo que existia Miami. Eu comecei, tipo, eu tive uma oportunidade muito grande quando eu comecei a estagiar em 2018 na Lowy. E a partir desse estágio, eu comecei a crescer, assim, eu ainda estava na faculdade, e eu fiquei sabendo da Miami já estagiando, aí todo mundo falando: "Faz, faz, faz, que vale a pena". Na época eu não tinha muitas condições, eu estava estagiando ainda, né. Aí veio a grande virada de chave que eu acho que a Miami hoje, tipo, para mim, faz todo sentido, que é ser home office. Tipo, que dá para todo mundo fazer, dá para o Brasil inteiro fazer. E, assim, foi aí que eu me vi, falei assim: eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero mudar minha carreira. E foi a partir daí que eu comecei a me virar, assim, tipo, fazer de tudo para bem. Eu quero fazer Miami e eu tô aqui, tipo, fazendo a Miami, terminando, graças a Deus. Eh, e é isso, assim, comecei ano passado, tá terminando, né, esse ano, e é isso, Legal. Obrigada, Júlia. nada. Quer falar, Fê? Pode ir. Já... Então tá. Bom, gente, boa noite. Me chamo Rai, falo aqui do Espírito Santo. A minha história com a Miami começou há muitos, muitos, muitos anos atrás, acho que em 2012, 13, pô, sei lá, eu acho que foi quando a Miami começou com a SPM. Na verdade, a minha formação é ciência da computação. Na época, eu estava terminando o curso de ciência da computação e eu acompanhava vários blogs de criatividade, porque era algo que sempre me interessou. E aí, quando eu fui escolher também o que eu ia cursar de graduação, eu queria cursar design, não tinha design aqui no Espírito Santo.
especificamente o curso que eu queria, tinha desenho industrial, tinha outras opções. E aí sempre foi uma área que eu gostei muito. E a Miami chegou, não sei se foi nessa época que ela chegou no Brasil, assim, mas foi nessa época que eu fiquei sabendo através desse blog que se chama, cara, o nome do blog não existe mais, se chamava Hypeness. Não sei se alguém era dessa época, porque eu acompanhava muito esse blog. E aí, só que o curso era presencial, né? Então, não era uma possibilidade eu mudar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro naquele momento. E assim, não sei como foi com a Amanda, mas quando eu vi, já tinham se passado 10 anos que eu formei e trabalhei com computação e construí toda a minha carreira em cima disso. E a criatividade sempre andou ali em paralelo, né? A ciência da computação, ela caminha muito com design, né? Seja por design de interface ou, enfim, outras coisas, ou seja mesmo pelo cliente não saber qual que é a diferença da pessoa fazer a programação de um site e ela fazer a parte visual daquele site. Então acabava que me pediam muitas coisas, eu adorava, eu fazia, estudava, fazia bem feito, nem sempre, mas fazia, adorava. E a vida foi passando, e aí em 2019, um pouquinho ali, foi antes da pandemia, eu falei assim, cara, eu fiz MBA em marketing e tal, mas eu falei que tenho que estudar alguma coisa mais específico de criatividade, porque é o que eu gosto. Eu gosto muito disso e eu acho que é, era relativamente nova. E falta muito tempo ainda para eu trabalhar, vou ter que trabalhar muitos anos ainda, né? Então eu acho que eu posso trabalhar com outras coisas. E aí eu olhei possibilidades para ir para os Estados Unidos, depois vi uma possibilidade. Cheguei aí para o Canadá, aí pensei para os Estados Unidos em 2019, depois fui para o Canadá em 2021, não consegui finalizar um curso lá devido à pandemia. E aí, enfim, em um dia aleatório, eu pensando, falei, bicho, e eu procurando online, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer e tal. E a minha bolha não é uma bolha da publicidade, então, assim, desde 2012, 13 lá, quando eu escutei falar da Miami, eu nunca mais escutei falar, porque não é minha bolha, né? Eu não tenho contato com pessoas da área da publicidade. E aí, lembrei um dia, eu falei, bicho, caraca, e aquela escola? E aí entrei para ver e estava online. Eu falei, nossa, é agora que eu vou fazer, porque eu nem sei até quando que vai ficar online, se vai ficar online para sempre, né? A Melhor gente tem sempre aproveitar. melhor aproveitar, vou fazer logo. E aí me inscrevi ano passado e estou terminando agora. Também fiz 2 estágios, estou terminando o segundo agora. E é isso, tem sido uma experiência incrível, me surpreendeu, principalmente porque, assim como a Amanda, não sei as outras pessoas, eu já tinha tido experiências de outros cursos online. E realmente foi muito bom, muito produtivo. Eu sinto que eu evolui muito como profissional. E, enfim, valeu muito a pena. É muito cansativo. Realmente passa muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem aula praticamente todos os dias. Então, exige, assim, eu acho que um esforço, mas que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena quem pensa em fazer, né? Fazer essa reflexão antes também, se está disposto a dedicar esse tempo, porque se você estiver disposto, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tem Nossa, eu concordo super. Acho é que dá para muito super botar uma conteúdo. pausa, assim, tem que botar uma pausa na vida. Eu senti isso como Exatamente. aluna. Assim, foi um ano, porque eu não sei também a realidade das outras pessoas, mas eu acho que a maioria das pessoas da nossa turma, ou todos, se eu não me engano, todo mundo trabalhava. Então a gente trabalhava o dia inteiro e à noite a gente tinha aula. Então, assim, é um ano e meio que você vai praticamente não conseguir fazer nada além do que trabalhar e estudar. Mas se tiver, tipo, eu acho que vale a pena, me ajuda muito a pensar que passa muito rápido, porque realmente passa muito rápido, e o resultado é muito bom, assim, em questão profissional e técnica, é absurdo. Ah, legal. Eu ia Obrigada. falar que também, e no início, eu acho que ainda é pior, porque eu me achava, nossa, eu sou muito criativa, vai ser demais, vai ser muito boa. E no início, pelo menos para mim, foi muito uma frustração de fazer mil coisas e nada sair do jeito que eu esperava. Então, chega um momento que você pega um jeito, parece que seus primeiros insights já rola uma ideia, já rola alguma coisa, mas no início, para mim, foi meio desesperador nesse quesito, de não vir com nada bom, até, né, ir construindo isso ao longo do tempo. Muito isso mesmo. E você, Fê?
Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Fernandes, contando um pouquinho sobre a minha história com a Miami. Eu vim de um lugar muito longe da bolha criativa, assim, por mais que existissem pessoas criativas, mas muito longe, assim, de mercados criativos. Eu vim não sei se alguém aqui é de São Paulo, mas eu vim de São Miguel Paulista, zona leste, extremo de São Paulo. Então, a minha proximidade, assim, com a publicidade, ela veio muito através do estudo antes do que do contato, assim, do network. Então, eu visualizava que eu precisava, tipo, estudar bastante para conseguir certas oportunidades ou estar certas de pessoas que poderiam me ajudar, de me orientar de uma boa forma. E foi aí que eu cheguei a me formar, entrar como bolsista na Mackenzie, e depois eu rodei assim pelo, pelo mundo, fazendo diversas coisas e tipo já tinha assim o nome da Miami Ed School como referência assim na faculdade. A gente já ouvia a Miami e eu já via assim que era uma coisa assim bem assim tipo extraordinária assim no quesito quando entrei no LinkedIn e vi assim os alunos ganhando prêmios tipo ao redor do mundo, festivais, a galera tipo postando lá escrevendo em inglês assim, e tipo eu falei, caraca, essa escola aqui é bem forte. Mas assim, tava bem distante assim para mim naquele momento. E eu fui galgando, estudando, buscando oportunidades. Aí eu fiquei sabendo da Miami Social School, que é uma oportunidade da Miami, que tipo é, identifica certos grupos sociais ao qual pode se fornecer uma bolsa. Acho que é global, que a gente tem aqui em Nova York, etc. E foi alguns anos, tipo, buscando, tentando, tipo, enxergar essa oportunidade. Até que eu consegui essa oportunidade, mas não veio também, tipo, sabe, tipo, de acreditar, assim, e, tipo, insistir e querer muito, assim, porque é como todo mundo falou, é, é realmente, você vai precisar se dedicar, você vai precisar dedicar um tempo para você, o final de semana, para fazer os exercícios. E para quem vem com, às vezes, uma mentalidade de deixar para a última hora, meio que não vai rolar. Não, você passa É, vergonha, fala a verdade, a gente passa é, vergonha na aula, se faz de última hora. Você sai assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? exatamente. Não, tipo, galera, deixar para a última hora não vai, porque aí você vai, conforme vai passando os quarters, aí você vai ficando mais próximo do craft, e o craft você vai vendo a galerinha, seus coleguinhas botando o craft na arte, você, meu Deus. E realmente, assim, na Miami, essa parte de aprender a criar ideias, assim, sabe? Tipo, de uma forma profissional, que a economia criativa, né? Então, como foi citado aqui também, tipo, também me enxergo como uma pessoa criativa, mas entrando na Miami, tipo, pô, caraca, tinha começa a entender sobre metodologia, sobre criar 100 ideias para, tipo, você receber um talvez, mas aí com o tempo você vai entendendo o porquê essa uma recebeu um talvez, e com o tempo você vai melhorando o craft da ideia, isso como profissional, isso vai te enriquecendo muito. Então a Miami ela te prepara de uma forma assim extraordinária para o mercado de trabalho. Eu enxergo que a Miami meio que já prepara para a pessoa sair já como um nível de tipo diretor de arte júnior, diretor de arte júnior pleno, dependendo de como ela vai lidando no decorrer do mês, perdão, dos quarters. Tipo, às vezes até já passando dessa parte do assistente de arte, porque na Miami tu vai aprendendo já a pensar criativamente, a pensar como uma dupla de redator e direção de arte. Então, o que eu não vi em outros locais. Então isso assim é algo assim realmente de quem está no mercado e que está te falando como é o dia a dia e como você vai se preparar para o dia a dia. E foi muito grato para mim estar podendo estar hoje aqui em Milão,
teve uma época que eu cheguei Ah, a ter uma. vamos aproveitar para já, então, É, entrar nos ah, estágios. A gente começa já com é? você, né? Então, Tá. conta pra gente onde você tá, o que que você tá fazendo, como foi esse processo. E aí eu anotei algumas particularidades de cada pessoa, mas aí vocês podem, claro, complementar um outro se vocês quiserem. E, pessoal, gente, quem quiser fazer pergunta, coloca aí embaixo, tá? Aproveita essas mentes brilhantes que estão aqui. Você mencionou algumas coisas pra mim, essa questão do foco na ideia, que é muito forte da Miami, que você realmente assim pegou. Suas premiações que você recebeu algumas, seu job que foi pra rua. Então, conta dessa experiência do estágio e as coisas que se desenrolaram, né, a partir disso. Opa, eu cheguei eu recomendo assim, participarem de concursos criativos. Eu acho que é muito legal, ajuda muito a se desenvolver. E dentro da Miami tive algumas oportunidades de participar de alguns festivais criativos, ao quais eu cheguei a ser premiado no Clio Esportes, no New York, inclusive com algumas pessoas que estão aqui também, com a Amandinha. E um pouquinho antes, assim, já ali me preparando para Miami, o Clube da Criação, que chegou a me ajudar até a adentrar na Miami. E, e alguns ideatons, teve um ideaton que são alguns. Você pode contar rapidamente o que é um Ideaton para quem não está na Miami ainda? Só um breve. Sim, o Ideaton faz meio que ele é um concurso, digamos assim, um concurso criativo, né, onde todas as unidades, as unidades da Miami, assim, tipo, chega da América Latina, ou depende do tamanho do Ideaton que vai ser. Então tem um briefing de um cliente e os alunos e as unidades se juntam assim em grupos, né? São separados grupos para pensar para esse cliente. Então é como se fosse um hackathon, mas ideathon. Então, basicamente é isso. Então, teve um brief recente teve um brief do Ismaliásia, ao qual pude participar, foi muito bacana também. Teve alguns outros ideatons, mas desse daqui que eu cheguei a conseguir ter Alguém aqui, eu acho que ganhou do Smile Asia, não ganhou? sim, a Mandinha teve trabalho na rua. A gente também teve, que foi dentro do Foi eu, a Amanda, Mandinha e a o Heidi. Jota, que é o mesmo Ah, trabalho, legal. né? Tava em Legal. Depois 5. vocês podem contar pra gente como foi essa experiência também. Aí, aí então é muito bacana. E falando sobre perdão, como está aqui em Milão. Isso. Como é que foi como é que tá a experiência de estágio, assim? Quais são os principais Ah, aprendizados? meu, estar no estágio assim na Le Pub de Milão, é, assim é uma experiência assim bem incrível assim, no sentido que a gente está sempre, tipo, a gente está meio que na conta da Heineken. Então a gente está sempre recebendo um briefing global e tendo ideia proativa global. Então, e a gente começa a aprender como que a gente vai craftando assim, a nossa forma de pensar, porque a gente está pensando tipo, globalmente, então vai atingir diversas culturas. Então, isso é muito rico. Eu passei em agências do Brasil, cheguei a ser diretor de arte júnior na Via Mel Brasil, na conta da Colgate, e anteriormente na Artplan. Então, eu tava meio que já pegando, assim, quando eu tava mais na VML, essa parte de é, pô, ideia, sabe? É ideia na rua, vamos pensar ideia, ter esse ritmo de ideia. Então, vindo para cá, para Heineken, a gente vê que, meu, a galera tá assim, sabe? Então, uma coisa que a Miami vai te preparar, você vai sentir, meu, é o jogo, entendeu? Você estando aqui na Heineken, olha pro lado, tá todo mundo, digamos, amando que, tipo assim, tá fazendo o trabalho que gosta, assim, no sentido assim, ama criar, tá lá porque realmente quer tá, e se dedica e agarra o trampo. Então, isso é uma coisa, assim, muito interessante. Você realmente vê as pessoas, assim, que, meu, tendo no dia a dia, tem a pressão, às vezes, do dia a dia, que a gente entende, mas ali, pô, tá fazendo. Você vê o brilho ali nos olhos de querer colocar coisa legal na rua. Então isso é muito rico e acaba, tipo, fazendo com que a gente se dedique também, assim, sabe? Uhum. Então é muito massa isso. Muito legal. Obrigada. Eu queria falar, acho que com a Larissa agora, porque né, o Felipe estava contando da experiência e tal,
Mas, Larissa, na nossa conversa antes, você comentou sobre montar o seu portfólio, que daí já entramos em dicas práticas, assim, né, para quem está interessado, em montar um portfólio pensando na sua construção de carreira, pensando na agência que você quer trabalhar e como você quis, assim, realmente desenhar uma vida remota para você. Então, você pode contar, assim, um pouco sobre a sua experiência no Nômade, também com esses dois ganchos assim de dicas práticas para quem tem interesse em viver uma vida mais remota e assim essa coisa do portfólio é dica de ouro. Sim, com certeza. O que eu tinha falado do portfólio é que conforme você vai construindo o portfólio, vou ser bem sincera, quando eu comecei a criar, era assim, o ensaio, tinha alguns briefings, né, tinha alguns estímulos, tanto do Ideatom quanto nas aulas, então, as minhas ideias, por exemplo, as duas ideias que eu ganhei, uma ideia, não, pera, uma ideia que eu ganhei em prêmio foi uma aula, que era uma aula da Miami, que era de som, então a gente tinha que criar uma ideia com som, e aí eu consegui um shortlist no Clean Music. Então foi bem legal porque foi construído aula a aula, sabe? A outra já foi no Student Competition, né? Que são as mentorias que a gente tem às sextas-feiras. Não sei se para quem, né? Já falando para quem ainda não entrou na Miami, enfim, existe essas aulas que é justamente voltado para a competição, que é muito interessante, muito rico, porque você cresce muito ali porque para além das aulas você tem esse challenge assim semanalmente de vir com insights e são pessoas que te mentoram que estão participando há anos e instruem pessoas há anos para esses festivais. Então foi muito interessante. Mas voltando, eu quando comecei a construir meu portfólio, eu não tinha muita ideia para onde eu estava indo. Eu só ia, esse insight deu bom, vou continuar com ela. Não sabia muito bem o que eu estava construindo. Mas no meio do caminho eu fui entendendo para onde que, sem pensar muito, era mais fácil para mim criar. Eu comecei a perceber que eu ia muito para esse lado de causa social, sabe? Todas as minhas ideias tinham algo muito forte e poderoso para mudar, acho que tudo muda a vida de alguém, né? Mas tem portfólios que às vezes tem aquela graça maior, aquele trocadilho de palavras, mais para o humor. E o meu vinha muito nessa força do social, sabe? E aí foi algo que eu fui percebendo e eu entendi que até para essa oportunidade de estágio agora na DDB Hong Kong, que o senior copywriter, né, ele falou que na hora de escolher o portfólio, isso foi algo que ele achou interessante, porque eles trabalham muito com esse lado humano e de causa também, sabe? Então, eu acho sim que quando você está construindo esse portfólio, se você já tem uma agência que você quer trabalhar, é claro que se você trabalhar para, por exemplo, para Lepub, se você tem algo de Heineken já no portfólio, isso conta muito. Se você cria, ou pelo menos para marcas, né, de uma marca de bebida. Então, eu acho que se você já sabe qual agência e o lugar que você quer trabalhar, é, você pode direcionar melhor seu portfólio para isso, porque no final das contas, nós estamos falando de um lugar que tem muitos objetivos bons, e não é sobre, às vezes, o melhor, sabe? Porque eu acho que tem gente muito boa dentro da Miami com perfil diferente. Então, uma coisa que demorou para eu entender é que é isso. O mais importante não é necessariamente o portfólio mais premiado, mas mais encaminhado para o que você quer. Eu acho que isso é uma preocupação das pessoas, né? De tipo, de ganhar prêmio. Tem muita gente que acho que entra no estágio que não ganhou prêmio. Assim, não foi o meu caso, mas tem muita gente que consegue entrar numa agência legal mesmo sem prêmio, sabe? Então, acho que isso é importante sinalizar aí pra galera. E Eu acho que no final das contas as agências assim querem pessoas legais para trabalhar também, né? Assim, sabendo que algumas coisas aqui e ali, um craft, uma premiação vai desenvolvendo com o tempo, mas assim, o trabalho é difícil, né? Enfim, é legal trabalhar com gente legal. Eu lembro que isso era uma dica que os professores mais davam quando eu fiz Miami, era lembra que essas pessoas vão lembrar de você para sempre. Então, assim, seja legal. sim, total. Inclusive, até para você entrar também para esse processo, né? Você escreve um pouquinho também sobre você, você conta uma historinha ali, né? Enfim. Eu acho que o portfólio ele conta uma história, essa trajetória na Miami, um lugar ali, em poucas peças, né? Mas eu acho isso bem bacana. A minha experiência agora também tem sido bem legal e eu comentei com você, eu acho que o mais desafiador no meu caso é
porque eu estou trabalhando com o mercado asiático de Hong Kong, que ele sai muito da bolha, né? Porque você é criativo, você tem que saber criar para tudo. Mas quando você trabalha com o mercado que não está muito ali no seu dia a dia, não é o que você consome ali, né? Às vezes você consome muito mais esse lado ocidental da coisa. Então foi um desafio realmente muito dessa questão de pesquisa. Cara, quando eu comecei, eu falei, nossa, tem que pesquisar, tem que estudar sobre. Então, essa parte de pesquisa tem sido muito importante, sabe? Porque eu acho que ideias boas vêm de insights poderosos, e insights poderosos vêm de uma boa pesquisa. Então, acho que isso é uma coisa aí que eu vou levar da minha experiência. Legal. Eu quero aproveitar esse gancho. Também tem duas perguntas aqui, mas vamos falar com a Amanda primeiro. Porque a Amanda, a gente chegou a falar, porque você também fez estágio, né, em Hong Kong, então eu queria que você contasse a experiência e falasse daí mais especificamente agora também dessa questão do fuso horário, assim, de dicas aqui também para as pessoas de assim, como equilibrar essa questão do fuso horário com o trabalho, sua experiência de ir lá também presencialmente. Então conta pra gente como foi essa parte. Nossa, não sei se eu posso chamar de dica, eu posso só compartilhar mesmo, É porque sobrevivência mesmo. é um pouco sobrevivência. É, mas eu fiz então meu primeiro quarter, né, que foi agora, terminou há um mês e meio, basicamente. Fiz um trimestre em Hong Kong, e era a primeira vez que Hong Kong estava abrindo inscrição para Miami. Então, assim, eu acho que eu estava entendendo como fazer um quarter, eles também estavam entendendo como ter uma pessoa da Miami num fuso diferente. Todo mundo que fez o quarter comigo estava remoto, então imagino que com a Larissa seja a mesma coisa. Então, cada um tá num fuso horário diferente. A minha dupla era do Vietnã, então Nossa, a que gente legal! foi excelente, assim. Mas na questão do fuso foi muito desafiador. Então, é, eu acho que, como a gente tem falado aqui de diversas formas, para a gente estar fazendo isso e estar aqui falando sobre a nossa experiência, é porque, claro que vale absolutamente a pena. Ao mesmo tempo que precisa estar muito comprometido para a gente tirar alguma coisa positiva disso, né? Porque como qualquer curso que a gente faz, a gente pode fazer da maneira mais boba e até a melhor maneira possível. Se você quer um investimento desse como a Miami, que é aula praticamente diária, muitos concursos, um networking muito interessante que você pode fazer para que você leve para a vida depois, você tem que se dedicar muito. É só, como você disse, a sua vida fica numa pausa mesmo. Então, com isso em mente, eu não podia deixar de trabalhar também, então eu continuei trabalhando diurnamente e de madrugada eu estava fazendo, porque o gap era de 11 horas, né? Então, de madrugada eu ficava na DDB Hong Kong e de dia na agência em que eu estava trabalhando normalmente. Mas foi muito bom, assim, e eu tive uma experiência muito legal na DDB, primeiro porque eu me conectei muito bem com a equipe, é uma equipe, depois até a gente pode conversar, Larissa, mas porque imagino que seja a mesma equipe, e são pessoas que ficaram comigo depois, assim, e permanecem, o que também é algo extraordinário da experiência Nômade, que foi o motivo pelo qual eu fui para lá depois presencialmente para conhecê-los, porque teve uma conexão muito legal. Mas para além disso, sobre o que o Fê estava comentando, e que a Rai também falou, é que a gente teve esse Deaton, né? Então, esse Deaton, que é esse concurso interno entre Miamis, entre algumas Miamis aqui da América, para a gente fazer uma ideia para Smile Asia, que é essa ONG que faz cirurgias gratuitas para crianças com lábio leporino. E aí a DDB Hong Kong trouxe essa proposta para Miami, já que é um trabalho gratuito e pro bono, né, melhor dizendo, e aí a gente fez uma competição interna para ver quais ideias que seriam selecionadas. E aqui nós três tivemos ideias selecionadas para fazer essas ideias acontecerem no baile de gala para conseguir captar dinheiro para a ONG.
e foi muito legal, porque, primeiro, um trabalho estudantil que nasceu na nossa cabeça e foi para a rua. Isso é difícil acontecer, porque quando a gente consegue um trabalho estudantil, geralmente é para concurso, que não vai ver a rua. Ou a gente está acompanhado de sêniors que não é exatamente, provavelmente, o que a gente pensou ali. Tem trocentas diferenciações que vão acontecer no processo, e é ótimo também, claro, mas foi algo meio inédito, assim, para a gente, então foi muito legal. E a segunda parte legal é que eu coincidentemente entrei depois no estágio na DDB, então eu fiquei acompanhando por essa dupla via, tanto como estagiária da DDB, fazendo ali o trabalho do dia a dia e tal, mas também como uma pessoa da Miami que teve esse trabalho selecionado e o evento aconteceu enquanto eu estava estagiando. Então foi assim, misto de emoções, insônias e felicidades. É E tipo foi, insônia com mágica. foi, foi mais ou menos isso. Queria Um só pouquinho fazer de pesadelo. Diga. adicionar uma coisinha. É, tipo, eu sou parte do grupo, assim, de amizade da Amanda, assim, desde quando a gente praticamente entrou no curso. E teve esse Ideaton, tinham 200, acho que tinham 200 pessoas mais ou menos, assim, participando, considerando todas as Miamis. E a gente tem um grupo, assim, de 4 pessoas, 5 pessoas. E o nosso grupo, assim, dessa vez a gente não ficou no mesmo grupo participando do Ideaton. Eu fiquei num grupo, ela ficou no outro. E no nosso grupo, a gente foram 2 ideias produzidas inicialmente, foram 4 ideias assim, tipo, selecionadas, 2 produzidas, e no nosso grupo, tipo, de 200 pessoas, o nosso grupo teve 2 pessoas que teve ideia produzida nesse Ideaton, tipo, a ideia do grupo dela e a ideia do meu grupo. Então foi uma coisa assim muito feliz assim de ver. O Brasil assim, a gente levou lá, tipo, a gente conseguiu fazer Nossa, levou lá pra 4 ideias, a cima. gente ficou com 3, né? Ficamos com Que 3 ideias demais. selecionadas. Isso Aliás, era vamos muito aproveitar. legal. Só, Amanda, só nos... uma última Fala, fala, termina. observação porque esse negócio que o falou do Brasil é que lá, quando eu cheguei na DDB tinha as nossas ideias colocadas na parede, tinha as bandeirinhas dos países de cada ideia, e daí tinha várias bandeirinhas do Brasil, assim, então isso foi simbólico e muito legal de Nossa, que ver. legal, que legal. Até arrepiei, muito bom, Brasil, adoro. Vamos aproveitar então esse gancho da Ideatom e responder essa pergunta da Bianca. Ela perguntou: como foi as apresentações das ideias do Ideatom? Vocês podem contar, como é que é essas apresentações? Brevemente, por favor. Fala aí, Rai. Porque daí a Bom, Rai já pode falar do estágio dela em seguida. tá. Bom, na verdade, Ideatom tem algumas etapas, né? A primeira etapa é a inscrição, e aí é uma coisa legal que você pode se inscrever tanto sozinho quanto em grupo. Então, por exemplo, eles vão mandar o briefing para todo mundo que está cursando Miami, e aí se você não tiver nenhum grupo ou, enfim, naquele momento eu só tô com mais uma pessoa, você pode se inscrever que eles vão te alocar em um grupo. A gente teve alguns amigos que fizeram com outras pessoas de outros países, em outros ideatons, foi muito legal isso. E aí, nesse específico do DDDB, a gente teve uma primeira etapa que todo mundo podia apresentar. Se eu não me engano, era no máximo 2 ideias, mas tiveram grupos que apresentaram mais, porque deu tempo, mas e aí, depois dessa etapa, eles faziam um shortlist. Aí, depois, no shortlist, a gente poderia apresentar a ideia novamente com os feedbacks que eles tinham dado na primeira etapa. E, a partir desse shortlist, eles selecionaram quais ideias que realmente iriam ser executadas. E aí, eu não sei exatamente como seria se a Amanda não tivesse lá na DDB, porque a gente teve a experiência de ter uma pessoa do grupo exatamente na agência no momento que a ideia foi executada, então eu não sei como seria, mas a nossa etapa para o nosso grupo foi assim. Uhum. É Mas a isso. E aí eles têm apresentação as em si datas, você né? faz online, assim, para várias pessoas, para Isso. Vai entrar todo mundo, igual a gente está aqui agora, vai entrar. Cara, teve uma. apresenta. Acho que a primeira reunião teve gente que até ficou de fora, assim, porque eram tantos grupos inscritos que acho que tinha um limite de pessoas, então entra a galera, e aí tem todos os mentores, né? Se eu não me engano, eram 5 ou 6. A gente também tem um momento com os mentores depois, cada grupo.
especificamente. É, e aí depois a gente apresentou o pessoal da DDB, enfim. Foi muito bacana, foi uma experiência muito próxima da realidade. Pelo Ela, menos eu achei, assim. Até porque ela perguntou depois, quantos realmente, dias são. cara, eu não lembro exatamente quanto que durou desde o início até o fim, mas agora tá rolando o Ideatom pro One-Show, e eu acho que eles deram um prazo, deve ter dado umas 5 semanas, desde o início que você coloca, tipo, se inscreve até a data que eles vão apresentar quais foram as ideias selecionadas pela Miami. Ah, Nesse do Smile cinco Asia, eu semanas. não lembro exatamente, mas deve ser por volta disso, tipo, 5 semanas, 7 semanas, porque eles mandam mais ou menos no início do trimestre e a gente desenvolve isso é, concomitante, assim, com as aulas, né? Além das aulas. Temos mais perguntas. Vamos lá. Leonardo quer saber: o curso de direção de arte tem um perfil mais de graduação ou de pós? E aí também ele segue. É importante uma terceira língua, uma língua local, por exemplo, para esse programa de estágios? Quem que Tá, quer falar? eu vou aproveitar e vou falar, mas depois se alguém, só porque meu microfone está aberto. Só por isso, só por isso. Cara, eu acho que não tem perfil nem de graduação. Eu não fiz graduação em publicidade, então eu não tenho local de fala. Mas eu não achei que tem perfil de graduação e também não achei que tem perfil de pós, É um porque programa de portfólio, né? ele é um programa extremamente prático. Então, muitas vezes a pós não é algo que é tão prática assim, tem muita parte teórica. Então, eu acho que não tem como comparar. E em relação à graduação, eu acho que é um curso muito mais dinâmico, né? Porque está muito próximo do mercado. Então, você vai ter experiências muito mais reais e muito mais práticas. Não sei se tem como comparar. E em É. relação à língua, eu fiz o primeiro estágio lá em Berlim. E aí, apesar de ter, não sei como é que tá lá agora, a Amanda tá na mesma agência que eu fui, mas tinha bastante brasileiro. É uma agência extremamente multicultural, assim, mas a língua, apesar de ser na Alemanha, você dominando o inglês, tipo, até porque a galera, muita gente nem fala alemão na própria agência, todo mundo fala em inglês. Ah, E interessante agora, isso. Nem todo mundo fala alemão na agência. na verdade, assim, praticamente ninguém, né? É um ou outro, ou que é Praticamente de lá, não sei. ninguém. Não é? Então vocês Quando eu acham que fui, assim, tendo inglês, já dá para só. praticamente estagiar em Na verdade, eu qualquer. acho que se você tiver só alemão, você nem consegue falar, porque ninguém fala alemão na agência. Não, eu acho que na própria brochura que a Miami envia com as agências, tem ali discriminando, falando se você precisa falar tal As língua ou não, exigências de mas cada. mas a grande maioria não precisa. A Tipo, grande maioria é inglês. agora eu tô no Nubank do México. E aí lá é bem engraçado, porque o meu nível de espanhol é intermediário para avançado, assim, eu falo, eu entendo 100%, falo mais ou menos, mas eu falo inglês melhor. Então, muitas vezes eles conversam tudo em espanhol, mas eu respondo em inglês, e aí eles me respondem em espanhol. Então, está sendo uma experiência Gente, bem curiosa. comunidade criativa é global, global, totalmente globalizada já. É justamente o ponto do programa Nomad, né? Tipo, um networking incrível. Muito bom. Ali- Complementando, Fala. complementando a questão da língua, assim, eu sou redatora e eu estou trabalhando numa agência global, então falo inglês. Tem, como é Milão, também tem um pouco de italiano. Assim, quando eu cheguei aqui, eu achei que ia ser, tipo, vai ser impossível, uma redatora, falando inglês, meu Deus, assim, meu inglês é intermediário para avançado. Então, Nossa, é é, verdade, isso, eu não tinha me tocado nisso, que assim, para uma redatora, talvez a sensação é que isso seja um a impeditivo sensação é maior. diferente. Exatamente. Parece que cai uma carga maior da língua para os redatores, né? Tipo, ainda mais que você tem que apresentar a ideia, tem essa carga maior para redatores, né? Então, isso foi falado desde o início, mas claramente, tipo, quando eu tô. Felipe é meu dupla, tipo, quando eu esqueço uma palavra. Felipe me complementa, tipo, a gente está sempre se ajudando, sabe? Então, assim, por mais que a língua
pode ser que te atrapalhe, mas não é para te atrapalhar. Tipo, não. Tipo, você falando intermediário, você sabendo se virar em inglês, você já consegue se virar, tipo, em qualquer coisa. E hoje Ô, em dia tem, Júlia, claro, GPT. deixa eu tirar até uma dúvida com você, que eu acho que é uma coisa Tá? legal de falar. Eu não sei se você e o Felipe se inscreveram juntos ou se foi uma coincidência, mas é porque eu vi no documento que a Miami manda que tem como também se inscrever como dupla. E aí eu não sei se vocês se inscreveram como dupla ou se foi uma coincidência. Olha, eu vou falar um pouquinho, o Felipe me complementa, mas, tipo, eu me inscrevi sozinha. Quando eu recebi o e-mail que me aceitaram e tal, estava escrito parabéns, Júlia e Felipe. Aí eu, Eles que juntaram vocês, então. sim. Legal. E aparentemente, o Felipe pode falar melhor. O Felipe, eu acho que nem se inscreveu para essa agência. Não foi isso, Felipe? É, Procuraram ele. foi uma coisa um pouco diferente, eu acho. Eu não tinha me inscrito para essa agência. Eu tinha visto alguns outros locais, não porque eu não escolhi por achar bom ou ruim, não era nada disso, é que estão muitas opções realmente que a Miami tem, e você precisa escolher 3. Então a Miami tem aproximadamente umas 100 destinos, exemplo assim, 40, 70 destinos, isso ao redor do mundo. E vários nos Estados Unidos, vários na Europa, Alemanha, por aí vai. Então, eu tinha escolhido algumas agências que, tipo, e eu falei lá que eu falo inglês, eu falei que eu falo espanhol, e etc. Acho que a gente coloca isso, né? Aí, nisso eu recebi uma mensagem do pessoal da Miami falando que o meu perfil parou na Miami Europa e que a Le Pub de Milão se interessou pelo meu perfil. E eu não tinha me inscrito por eles. Então aí eu fui e falei, caraca, pô, eles estão interessados, né? Isso daí, tipo, contou um pouco pra mim, foi legal. E aí depois eu descobri que foi a Júlia, que a Júlia ia ser minha dupla. Aí tipo, facilitou, tipo, também, tipo, sair com alguém assim, tipo, a Júlia, tipo, a gente estudou no mesmo lugar, me trouxe um pouco mais de segurança também de vir para um país, assim. Inclusive, a Júlia tá aqui do lado, ela tá aqui, ó. A gente tá no mesmo apartamento. Se ela ligar o microfone faz eco. A gente ia fazer live junto, mas beleza. Então, tipo, tem sido uma experiência muito bacana, assim. E falar. Não sei nem se eu protelei muito aqui, mas é isso. Não, não. Mas só para terminar de responder a dúvida aqui da Gabriela, né? Pode inscrever como dupla. Se alguém quiser, pode. Pode escrever como Tá. Depende da vaga, dupla. na verdade, né? Ah, tá. Também então tem que. Mas é Tem bom vaga saber que que, pode, pelo que tem o Fê vaga estava que não. falando, assim, são tantas opções que, assim, deve ter um pouco de tudo, né? Dupla, não dupla, enfim. Tem uns até que preferem, dizem, né? Tá escrito ali que eles preferem dupla. Não sei se acaba, eles dão preferência mesmo, mas tem isso também. Vai depender muito do documento, né? Porque o documento ele muda muito de trimestre para trimestre. Tem Isso que eu ia agência que às falar. vezes está aberto, só presencial, aí no próximo ela aceita online, ou às vezes essa agência nem existe mais no documento. Então, assim, não adianta muito se. Claro, tem assim umas agências que estão sempre lá e com o mesmo perfil, mas tem muita coisa que durante assim, o processo da Miami eu passei por alguns documentos e muda bastante. Legal. Eu só queria saber um pouco mais da experiência da Rai e da Júlia, daí a gente volta para as perguntas, tá, gente? Mas a gente vai responder todas até o final, só para, tipo, vocês saberem tudo, porque daí é, a gente já falou bastante coisa aqui, então, Rai, eu queria saber de você, eu achei muito interessante o que você comentou para mim, que você fez Berlim in Ocean, certo? Aí agora é no Bank México. E você comentou para mim da fase, né? A gente conversou sobre isso, que você pegou uma fase de ideação em Berlim. Então, acho muito legal a gente também ouvir isso de diferenças de experiência, né? De, sei lá, alguém que pegou um momento que a agência estava numa fase de, tipo, botar tudo na rua e você pegou uma outra fase. E as vantagens disso, que também deve ser muito legal. E aí também comparar com a sua experiência da Nubank, que é in-house, para comparar com agência também. Assim o pessoal fica com uma visão bem geral, assim, da amplitude do mercado criativo, né, que está disponível.
Eu já tinha esse plano de aproveitar, se eu conseguisse, né, ser selecionado para fazer uma experiência numa agência e uma experiência em alguma in-house, para eu poder ter essa comparação e viver ter essas vivências, porque nem sempre no mercado de trabalho você pode escolher. Então, quando a gente está aqui, a gente tem a possibilidade de escolher. E uma coisa interessante que quando a gente seleciona as agências ou os locais que a gente quer ir, você vai, não sei se para mim foi assim, acho que para Amanda e para o Felipe e para a Júlia também, você seleciona acho que 4 por ordem de prioridade e eles vão mandando. Então, eu quero primeiro essa, eles vão ver se você vai ser selecionado por essa. Então, lá na Inocean, eu acho que a Amanda também pode complementar. Eu cheguei lá em julho, se eu não me engano, e aí, foi a minha primeira experiência em uma agência, na minha vida inteira, eu nunca tinha trabalhado numa agência, então eu não tenho como comparar como que são as agências aqui no Brasil, porque eu não trabalhei em nenhuma agência no Brasil. Então, pelo que eu entendi lá, de como que funcionava, as coisas na agência, elas são muito cíclicas, então eles têm um período, apesar eles trabalham com 2 grandes times lá, que é o time de produção e o time de criação. Então, diferente do Brasil, pelo que eu conversei com as pessoas, né, que muitas vezes isso acaba sendo um misto. Então, eu entrei no time de criação, então, o time de criação ele fica mais envolvido com essa parte de ideação mesmo, e no período que eu entrei, era um período que a gente estava pensando em ideias. Então, basicamente, o que eu fiz em 95% do meu tempo lá foi dar ideia e fazer mockup dessa ideia para apresentar para o cliente ou para apresentar para dentro da agência. Eu tive já contato com outras pessoas, que era o Cadu, ele fez no início desse ano, se eu não me engano, ele está lá ainda, inclusive, mas ele fez no início desse ano e ele pegou um período que a agência não estava vivendo ideação, então ele não viveu isso, porque por coincidência, não viveu naquele momento, né? Porque por coincidência não foi o período que ele foi. Então, eu acho que o período que você vai para a agência, se a agência funcionar de forma cíclica, também impacta, mas às vezes não tem como escolher muito, né? Tipo, eu queria ir nesse período, porque eu ia terminar Miami em dezembro, mas valeu demais, porque eu acho que eu pude vivenciar muito intensamente essa parte de ideação. Eu acho que pegar Assim, essa velocidade, pelo que você está falando, eu estou imaginando uma assim, a coisa gente, muito ágil. isso, a gente trabalhava com 2, 3 briefings acontecendo ao mesmo tempo, e além disso tinha os briefings que eles chamam de proativos, que são briefings que eles abrem para a agência inteira. Então eles abrem um briefing, tipo, se você trabalha na agência, você vai lá, abre o deck, e é um deck com, sei lá, 100 páginas, e você bota a sua ideia lá e você não vai apresentar, e eles vão fazer um shortlist e vai seguir adiante. E aí esse briefing proativo é um briefing que você pode trabalhar quando você está no seu tempo livre, ou quando você está ocioso, ou quando você quer, estou muito tempo pensando numa ideia X, preciso dar um tempo, você vai pensar nessa ideia, que é um briefing proativo, que você não tem obrigatoriedade, que é muito legal também, que você consegue sugerir, às vezes, coisas muito malucas, porque é uma oportunidade de praticar mesmo. Então, o briefing proativo, eu não sei se está tendo agora, se a Amanda pôde pegar isso, mas é algo que eu gostei muito lá da Inotion. Legal. E agora, É, sobre a é, in-house, e você pode agora contar um no pouquinho? Nubank eu tô apaixonada, assim, o time é maravilhoso, tá sendo uma experiência muito boa. O time é muito pequeno, é um time muito enxuto. Ele é um time que também nunca tinha feito essa parceria com a Miami, então é a primeira vez que eles recebem estudante. Eu estou duplando com um redator que é do México. E lá também não tem ninguém júnior, é um time todo sênior, assim, a forma que ele funciona e a forma que ele está organizado é muito diferente de uma agência. Não tem nem esses nomes de, tipo, diretor de arte, enfim, são outros nomes, é um nome específico do Nubank. E aí lá eu estou podendo vivenciar todas as etapas e todos os processos, assim, desde muito início, porque realmente eles
e a diferença também é que lá no Nubank é um estágio remunerado, né? Então, desde o início, eles contavam com essa força de trabalho. Então, assim, eu realmente estou trabalhando desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Então, a experiência está sendo diferente do que a experiência na Inocean, que eu fui como estudante e tal. Acho que tem um peso um pouco diferente quando pelo menos eu senti, tá, na minha vivência, quando é remunerado e quando não é remunerado. E quando é um time menor ou um time maior também. Muito legal. É Dá isso, não para ver sei que se eu tem deixei de falar experiências. alguma coisa. Não, vocês vão complementando, mas assim, dá para ver que as experiências nas agências também são muito variadas. Agências ou in-house, ou, né, também é muito variado, né? Inclusive a Yasa aqui colocou, eu quero muito estagiar na agência Nubank. Então vamos aproveitar para responder a pergunta. Eu não sei, gente, se o Nubank vai continuar remoto, porque, infelizmente, nesse mês o CEO anunciou que vai todo mundo voltar presencial a partir de 2026. Então, acho que eles vão continuar recebendo estudantes, mas provavelmente vai ser presencial. Presencial, E aqui alguém perguntou também, os custos de estágio, locação, deslocamento são por conta do aluno, tudo, certo? Só para confirmar. Sim, Tá, só se Leonardo, você é tudo. fizer. Mas tem várias oportunidades online também, né? Que aí te permite Mas é manter presencial mesmo, deslocamento, tudo é por conta do aluno, né? Do estagiário. Tá. E são algumas oportunidades são remuneradas, mas também eu não. Não é o ponto, né, de você arcar, quer dizer, pelo menos eu acredito, eu não sei como é que funciona, né, para cada O oportunidade. remunerado ou não remunerado, mas aí os custos são por conta da pessoa, provavelmente, Sim. né? E vamos ouvir da Júlia um pouquinho? Júlia, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, que você está no Le Pub, então se puder complementar o Fê, assim, com algumas coisas. Eu lembro que você, na nossa conversa, você falou muito, assim, dessa experiência de trabalhar com uma conta global e tal. Então você conta pra gente um pouquinho como vem sendo a experiência, aí a gente finaliza com as perguntas. Claro, trabalhar com Heineken, assim, já conta muito no portfólio. Tipo, se você quer trabalhar com alguma coisa grande também no Brasil, você trabalhar com Heineken já conta bastante. E trabalhar perto, assim, eu acho que acima de tudo assim, eu acho que além do Nômade, o que a Miami traz para você é o networking. Acima de tudo é o networking, porque assim, como eu conheço a Rai, eu conheço o Felipe, a Amanda, a Larissa, que eu estou conhecendo agora, eu posso ligar para eles amanhã e falar assim: olha, estou precisando de alguma coisa, tem alguma coisa aí para mim? E com certeza vai ter, assim, porque eles já me conhecem, eles sabem do meu trabalho e isso vai contar tipo para sempre. Então, isso é até maior do que um portfólio, posso assim dizer, né? Mas sobre o Nômade, cara, tá sendo uma experiência assim absurda, incrível. É, Tô amando morar fora. Tá sempre um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tipo, falando com o diretor de criação brasileiro, falando com o diretor de criação italiano, argentino. É, tudo isso agrega, tipo, não só você profissionalmente, mas você pessoalmente, sabe? Tipo, uma pessoa perguntou se isso conta depois. Nômade conta para qualquer coisa. Eu acho que é uma coisa que tem é uma experiência de vida que você vai levar para sua vida toda. Tipo, profissionalmente, o que você fez? Eu trabalhei 3 meses em Milão. Falei, caramba, como isso aconteceu? Sabe? Tipo, isso gera uma conversa e que pode gerar um emprego, que pode gerar uma promoção, quem sabe. Isso é incrível. E é isso. Muito bom. Então, vou aproveitar aqui as perguntas, gente. Ó, gente, quem quiser falar mais alguma coisa aqui que eu não perguntei, que vocês acham muito legal falar, podem falar também, tá? Enquanto isso, a gente vai respondendo as últimas perguntas aqui. A Yas, que quer trabalhar no Nubank, falou: estou montando meu portfólio com trabalhos da Miami e sinto que tenho ideias muito boas, mas meu craft meio fraco. E isso me deixa meio insegura. Estou correndo para terminar ele no próximo ano, inscrever no Nomad e tentar conseguir um estágio na agência do México. Enfim, não é muito bem uma pergunta, mas uma reflexão, mas assim, alguém tem alguma. Acho que todo mundo talvez já se sentiu um pouco nesse lugar. Alguém pode comentar sobre isso? Alguma dica? Posso falar uma coisinha? Diga.
que eu comentaria assim, quando eu escrevi para para o Nômade, você faz eu fiz uma redaçãozinha, sabe? Onde você conta um pouco sobre você, você conta um pouco sobre seus objetivos, e isso conta muito, porque a pessoa, ela entende que você, ela não, uma coisa até que a gente conversando com a Group Creative Leader do da Lepub, ela chegou até a comentar assim, tipo, vocês como estagiário, o meu trabalho é tipo desenvolver vocês. Então, você não está sendo cobrada lá como diretor de arte sênior, sabe? A pessoa, ela entende em que ponto da carreira você tá. E a questão é sobre esse desejo de você demonstrar querer, porque aprender você vai se desenvolver e é uma questão de tempo. Então, não deixe de se inscrever achando que você não está preparada, sabe? Porque são outros fatores que contam, né? Então, é bacana que você está se desenvolvendo, buscando melhorar no que você acredita que você precisa. E também não deixe de perguntar para os professores, que os professores estão aí, que também podem te orientar muito bem para você ter uma visão e até aumentar uma chancezinha, um pontinho aqui, uma pontinho lá nessa chance, né? Mas saiba que você está em boas mãos. Só o fato de você estar na Miami, que inclusive é a escola de criatividade de Cannes em 2025, isso aí também conta muito, assim, sabe? A gente está lá na Lepub e tem um aluno que ele era estagiário da Miami da Colômbia e que ele foi contratado. Então ele está atuando hoje em dia Ficou. na Lepub de Milão. E é a rede de alunos da Miami que estão lá também fora, que tipo, vem conversar com a gente, é da Miami, olha, eu fiz Miami de tal lugar, eu fiz Miami de tal lugar, e tipo, vem conversar com a gente. Então, isso é muito legal, sabe? A rede que você vai encontrar lá. Então, vai na fé, acredita em você e tá tudo certo, vai dar bom. Concordo super, foi muito bem falado. E eu acho que, voltando ao que você falou lá, acho que foi você que falou isso lá no comecinho, que é o foco da Miami na ideia, né? E eu acho que as pessoas sabem disso, que assim, o forte da Miami justamente é essa geração de ideia. E o craft, tipo, ele vem com tempo, até eu diria até uma dica, Yas, é tipo, aplicar de repente para um estágio em uma agência que é especializada em craft, sabe? Tipo, pô, vocês. Eu quero aprender esse craft com vocês, sabe assim? Enfim, tem vários, acho que, jeitos de fazer vários caminhos, mas que nem o Fê falou, acho que você está em boas mãos e tem muita gente em volta de você para você perguntar e tirar dúvidas. Até eles aqui, procurem, nem falei antes, mas procurem eles no LinkedIn, eles dão dicas, brincadeira. E obrigada, Fê, muito bem falado. Vamos para mais umas perguntinhas antes de acabar nosso tempo. A Laura perguntou, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa sobre isso. Alguém? Não, tá. Pela vivência de vocês acreditam que é possível seguir para uma área mais conceitual barra fashion a partir dos nomads? É, Então, tem algumas agências, eu acho que tem lá, que são tipo boutique, sabe? Que na verdade é coisa menor, e se eu não me engano, tinha mas exatamente uma que eu lembro de ver assim, que era muito voltada para fashion, sim. Eu lembro, eu não lembro agora o nome, mas tinha uma específica que era muito voltada para fashion. Eu acho que era na Europa, também tinha uma, acho que em Miami. Mas também tem as agências, né? Por exemplo, eu acho que se você fosse para Paris, na Macau, enfim, tem algumas agências que são mais voltadas para essa área, né? Então você tem a oportunidade de. Porque depende muito das marcas que a agência trabalha. E, por exemplo. Ah, isso é uma boa dica. É tipo assim, procurar as marcas que a agência trabalha Ah, para. sim. Tá. Isso é uma boa dica, porque às vezes você fala assim, nossa, essa agência aqui tem um nome, tem um nome grande, é muito legal, mas aí ela trabalha com só, setor automotivo, e você não tem interesse nenhum de trabalhar com isso. Você vai ficar para lá já sabendo disso? Não, né? Então, dependendo do que você escolhe, vai para um lado mais fashion, vai para um setor mais aí de bebida, alimentícia, enfim. Então, isso vai fazer total diferença, que é a sua escolha. É claro que assim, eles também te escolhem, né? Mas dentro das suas próprias opções, você colocar o que faz sentido para você. Uhum. Legal.
Vamos lá. A seleção para o estágio internacional é muito difícil de conseguir entrar? Precisa ter tido experiência em outras agências? Acredito que não, né? Que não precisa ter tido experiência. Eu não tinha tido a experiência nenhuma É. agência, não. Aí acho que só Nem entra aquela eu, questão das nem eu. quatro, né? Você elenca as quatro agências, aí pode ser que não entra na primeira, mas entra na segunda, enfim, tem um. Mas É, eu uma acho. coisa que eu ia falar é. Ah, desculpa, pode. Não, pode, Só o que eu ia pode falar concluir. é que assim, existe sim, eu passei um tempo estudando quem estava antes nos estágios em cada lugar. Isso para mim Quem? foi Tipo os fundamental. alunos? Alunos ou. Os alunos, quem entrou, como que era o portfólio das pessoas que entraram, porque eu estava vendo que tinha um perfilzinho, sim, sabe, para algumas agências, e em algumas agências eu comecei a perceber que, às vezes, contratava mais quem já tinha tido uma experiência antes no mercado e tal, assim, pode ser fontes da minha cabeça, mas eu percebi isso porque foram alguns trimestres desde que eu comecei que eu ficava analisando isso, tentando reparar. Então, eu acho que sim, se você, dependendo da agência, é muito mais concorrida, eu não colocaria ela como, sei lá, minha terceira, quarta opção, entendeu? Tipo, porque até chegar lá já passaram várias pessoas na sua frente. Então, assim, existe uma forma estratégica de você colocar a primeira, segunda, terceira e quarta opção, e também de entender que, tipo, cara, eu quero muito essa agência, mas seu portfólio está alinhado, porque talvez você tenha mais ou menos chance, sabe? Que volta aquilo que eu falei de, tipo, seu portfólio faz sentido com claro que assim, todo mundo aqui pode entrar para qualquer agência, independente do portfólio, e concordo super com o que o Fê tinha falado anteriormente, mas existe sim também uma coisa de estar mais alinhado com cada perfil, cada Então, por exemplo, de vocês que estão aqui, não para colocar, né? Mas assim, todo mundo entrou na primeira opção, ou acabaram entrando numas. Bom, o Fê, na verdade, foi para uma opção que nem estava no radar dele, né? Então, Opção fé. Eu não entrei para minha primeira opção. Então, por exemplo, não entrei na minha primeira opção, apesar de que o DDB já era uma opção que eu era algo que eu queria, mas não foi minha primeira opção. tá. Então a gente acaba indo pro lugar que precisa, o que, né? O que faz sentido com a gente, pra gente. Vamos lá, acho que tem mais uma ou duas perguntinhas bem rápidas aqui, daí eu quero terminar com uma rodada assim de dicas práticas ou de observações finais para a gente fechar a nossa live. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou se você está matriculado no curso da Miami para se inscrever no programa, porque já terminou o curso. Eu acredito que sim. Eu chutaria que sim, mas se a Yara Precisa. tiver, Ah, precisa, eu né? não. Então, mas Então, depende, porque eu me formei, eu teoricamente me formei e eu voltei. sim, pessoal, quem fez o Carreiras Criativas tem até um ano após o término do curso para poder se inscrever no programa de estágio, tá? Aproveitem. Quem mais? Aqui, uma última. É, Bianca quer saber, ela tem uma dúvida. O Nomad é o curso de criação, redação, direção de arte, são coisas diferentes, como que funciona? Então, vocês aplicam como redatores e diretores de arte, imagino, né? Assim, cada um com seu cargo. É isso? Tá. Tem oportunidade em Portugal, Laís, não sei. A Yara pode perguntar, você pode ver com a... se tem oportunidade em Portugal. Não Se sei se me a dá Larissa... Laís, depois você me dá um alô no WhatsApp da Miami Oficial, vou É, deixar o número aqui, que aí eu verifico para você, tá? Ó, Jazz, pergunta pra Yara o que você está falando, quando que pode começar a se inscrever. A Yara, enfim, é a que sabe tudo dessa parte. Pois é, Ela e o que eu não super souber, eu vasculho ali com a galera e levo a informação para vocês, tá? boa. É, vamos lá, então, gente, a gente tem. Enzo, você tem planos de fazer algo para estrategistas, planejamento? Acho que isso pode perguntar para Yara ou para a escola, Enzo, que acho que o pessoal aqui não sei se vai saber responder. Qual seria a É, pergunta? vocês têm planos de fazer algo para estrategistas barra planejamento? No caso, tipo um Eu acho Nomad, que Nomad, eu entendo que é o Nomad que ele quer dizer. então, não. Seria mesmo para o Nomad, a gente aplica para os cursos de longa duração da escola, né? Que é o Carreiras Tá, Criativas, que tem um ano e meio. Tá? carreiras criativas, beleza, obrigada. Bom, é isso, gente. Acho que agora eu queria fazer uma última rodada com vocês
para vocês passarem assim uma última. Enfim, porque a gente falou de muita coisa que a gente falou, né, dessa questão de ser internacional, o networking, onde cada experiência se torna um jeito novo, assim, de desenvolver as habilidades, seja em agência ou em house. E uma coisa que uma de vocês me falou na nossa pré-entrevista que eu achei muito legal também, é que essa experiência internacional faz com que vocês não, assim, viciem em uma forma de criar, né, de realmente entender jeitos diferentes, culturas diferentes. Falamos de portfólio, de dicas de portfólio. Então, eu queria saber, assim, de vocês, assim, o principal aprendizado que vocês levaram nesse estágio, e alguma dica que você conseguir lembrar muito prática, tipo a Amanda que estava lidando com 2 fusos horários, assim, meu, sei lá, deixa a comida não sei, alguma coisa que vai te ajudar, assim, naquela hora do desespero. É, e é isso. Vamos lá? Bom, minha dica é comprem uma air fryer, que isso realmente salva muitas vidas. E, bom, eu acho que assim, é um aprendizado que é, apesar de clichê, mas eu acho que vivendo tem todo um sentido mais profundo. É essa coisa da internacionalização, assim, que ao mesmo tempo que a gente vê similaridades entre os países, é muito interessante a gente conseguir abrir nosso horizonte para entender outras formas de criatividade, do que as pessoas consideram como, não só como criativo, mas como culturalmente interessante, assim. Então é muito diferente você estar no mercado europeu, de país para país, ou mercado americano, mercado latino-americano, mercado asiático. Então acho que é bem valiosa mesmo essa experiência do nômade com e eu reforço o que eu falei antes de isso, com todos os custos, seja psicológico, financeiro, físico incluído, assim, acho que é muito válido. Então, fica aí esse meu testemunho e fico à disposição de vocês. Se alguém quiser conversar comigo, vou mandar meu Instagram aqui para vocês me procurarem. Ai, boa, obrigada. Quem mais? Gente, eu Bom, vou dar de. pode Quer falar. falar, Júlia? Fala aí. Pode falar. Então tá. Bom, a minha dica é que se você pretende fazer o Nômade presencial, é que desde o início do curso você faça uma caixinha e vá juntando dinheiro, porque um dos maiores motivos das pessoas não realizarem é justamente não ter grana para ir, e é uma pena, porque é uma oportunidade muito legal. Então, se você tem muito esse desejo, eu acho que vale a pena, não é algo que eu imagino que seja fora da realidade se você se organizar financeiramente, mas precisa ter essa organização. E se você for fazer o remoto, eu acho que uma coisa interessante é se organizar quanto ao fuso, que é uma coisa que, no caso, as meninas, a Amanda e acho que a Larissa, né? Mas eu não sei qual o fuso da Larissa, mas se organizar para ver como que é a sua rotina. Por exemplo, eu não funciono de madrugada, então eu não rolaria eu fazer um remoto para Hong Kong, porque não funcionaria, para mim ia ficar insalubre. Então eu optei pelo México, que é um fuso só de 3 horas, então super rola, é super tranquilo. Então acho que é importante se organizar em relação a isso para também ser algo prazeroso, né? Não adianta você entrar numa coisa, é legal, é remoto, mas poxa, 12 horas de fuso eu vou ter que ficar acordado de madrugada, eu não dou conta de ficar acordado de madrugada, então não funciona. Então acho que essas duas coisas, de juntar grana se for para ser presencial e se organizar e ficar atento em relação ao fuso se for remoto. É isso. Realmente entender o seu perfil, assim, né? Entender o Pode perfil, amar porque aquela assim, agência, mas entender e por respeitar o exemplo, seu perfil. esse ano tinha uma opção remoto para o Brasil, sabe? Então, tipo, sei lá, eu quero trabalhar, tenho a intenção de depois continuar no Brasil e trabalhar para o fuso do Brasil, porque, querendo ou não, por exemplo, hoje eu trabalhando lá para o México, o meu horário comercial está sendo mais ou menos de 11 da manhã às 8 da noite ou de meio-dia às 9. Então é o horário que eu estou trabalhando. Funciona para mim? Se funciona para mim, tudo bem. Eu acho importante ter isso em mente, porque principalmente se você depois tem a intenção
ser contratado ou continuar trabalhando naquele local, né? Legal. Júlia, Bom, minha dica é bem prática, faça marmita para levar para o trabalho. Economiza um cado também e não fique com vergonha de levar marmita para o trabalho, que tá tudo certo. E é isso, assim, eu aqui, assim, eu cansei de comer macarrão. Eu estava comendo macarrão todo dia, aí eu comecei a comer salada, porque estava ficando toda inchada. realidades Mas da assim, vez, isso, né? é, então, mas é isso, tipo, assim, não tenha medo de se entregar, sabe? Tipo, vai na fé que vai dar tudo certo. Legal, obrigada. Larissa, você, nossa, deu várias dicas de Sim. portfólio que eu nunca tinha pensado. Pesquisar os alunos Sim. que foram antes, por agência que você quer. Ah, Pô, sim. Não, e eu reforço isso até com o que foi falado aí, porque, por exemplo, eu não sei na experiência da Amanda, mas na minha experiência, eu não tô tendo que lidar muito com todos os dias com essa questão do fuso, porque tá todo mundo parece que trabalhando também no meu fuso, no sentido que o tempo que eu tenho para criar é no meu tempo. Tem sido assim. Então, assim, teve uma vez ou outra que falar, vamos todo mundo se falar, sei lá. Era 6 horas da manhã daqui, 5 horas da manhã. Eu falei, vou, não falei não. Ou, enfim, ou às vezes, tipo, já tá super tarde, eu tô super cansada, mas a galera queria falar e eu ainda atender, mas no geral eu não precisava trabalhar no horário que eles estavam trabalhando. Então, se alguém quiser, por exemplo, para DDB Hong Kong e me perguntasse, me procurasse, já seria uma dúvida, né, resolvida aí, e às vezes você não, o que você acha que é uma limitação pode não ser, eu acho que isso para tudo, né? E aí e a minha dica eu acho que vá com acho que vá nesse processo com intenção, acho que intenção para tudo, intenção na hora de construir o portfólio, na hora de pesquisar das agências, de pesquisar os alunos, as marcas, porque tudo faz diferença, né? Então, acho que é isso. E também e com as expectativas também alinhadas, né? Porque às vezes você olha assim uma lista gigante, você fala assim, vou ter ideia para colocar no portfólio lindíssima ali. Não, e também não é assim, tipo, pelo menos aqui no meu processo, eu estou trabalhando muito com essa coisa de trazer ideias, insights, mas até então não tem nada que eu possa colocar no meu portfólio exatamente, então você tem que alinhar suas expectativas, é uma oportunidade muito, muito, muito legal, mas e com as expectativas também alinhadas da experiência em si, as limitações tanto do presencial quanto do online, né? Mas é isso, gente. Boa sorte aí para quem for entrar na Miami. É um processo muito, muito gostoso, muito difícil, mas gostoso. e antes do Felipe fechar para a gente, já que a gente tem mais uns 3 minutinhos, vamos aproveitar e responder essa pergunta do Douglas. Não sei se é rápido de responder, mas vocês falam. O pessoal que faz presencial em outros países, questão de visto foi complicado? É uma Nossa, coisa eu rápida? vou ter que falar bem profundamente sobre brincadeira. Na Mais Itália, uma por exemplo, hora! na Itália, até 3 meses você não precisa de visto Uhum. italiano. E países Schengen, que aí depois é um termo que são países França, Alemanha, etc., que fazem parte desse tratado. Você tem que respeitar 3 meses dentro do país e 3 meses fora dos países do tratado Schengen. Então dá para ir para a Inglaterra depois, e dentre outros, Irlanda e por aí vai. Legal. Foi tranquilo. E o que eu falaria para vocês, além da questão de se organizar financeiramente, pensem nisso, acreditem que as coisas vão acontecendo. Rola fazer freela, rola fazer um monte de coisa, nada ilegal, que vocês conseguem sim, tipo, fazer essa viagem. Para quem mora em São Paulo é uma cidade cara. Então, viajando para cá, deu para ver que, tipo, os custos, quem já mora em São Paulo não vai sentir tanta diferença referente a custo. Agora, uma outra coisa que eu falei para vocês, referente à dica, meu, vale muito a pena fazer. Por exemplo, tem duas brasileiras que a gente conhece aqui, fora vários brasileiros, mas tem duas brasileiras específicas, que têm uma idade similar, que elas, por exemplo, estavam 1 ano em Nova York. Tipo, elas estavam em Nova York e vieram agora para Milão. E estão fazendo a carreira internacional delas. Eu quero construir minha carreira internacional. Isso aqui, digamos, seria
o primeiro passo, assim, tipo, realmente botar o pé fora. Então, ver histórias assim, você vê que é possível, pessoas que estão fazendo e estão vivendo isso, vale muito a pena. Porque chegando aqui a mente dá aquela expandida, assim, que você fala, cara, para quem quer, né, é incrível, assim, realmente você tá falando inglês aqui, depois você vira, você tá falando espanhol, aí você tá arranhando o italiano ali, tipo, é uma experiência enriquecedora, sabe? Vale muito, muito, muito a pena. Então, tipo assim, ao realizar um sonho, abre a cabeça para criar um sonho ainda maior, né? Isso. Vocês chegarem ainda mais longe. Eu acho que uma outra dica também é, por exemplo, eu dei sorte com o Felipe, mas se você vai sozinha, tipo, tenta arranjar alguém para dividir o AP. Porque isso vai diminuir muito o seu custo, né? Então, isso aí foi uma dica, tipo, uma dica que me deram e eu tô passando, porque, tipo, com o Felipe a gente dividiu o AP e ficou bem mais barato. A gente paga metade do que a gente iria pagar normalmente. Então, já resolve bastante coisa. Muito legal, gente. Ó, então eu quero agradecer todo mundo que participou, que mandou as perguntas, especialmente vocês que estiveram aqui, alguns em uns fusos horários bem loucos, para realmente assim trazer essa informação para a galera. Acho que foi super, super rico e principalmente acho que foi muito inspirador para todo mundo. Acho que isso é o mais importante, é o que a gente precisa muito nos nossos dias de hoje, é inspiração e saber que sonhos são possíveis, assim, né? Que com calma e paciência e, enfim, com a estrutura da Miami também, assim, que realmente é possível, né? Então, tô super animada para acompanhar o trabalho de vocês também, ver para onde mais vocês vão. Então, muito sucesso para vocês. E para quem está aqui na live, de novo, obrigada. E vão com tudo, que é, como vocês veem, é possível, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Vou esperar vocês saírem da sala, mas é isso. Muitíssimo obrigada. Foi ótimo. Obrigado, Tchau, tchau, pessoal. Boa galera. sorte. Obrigada, Valeu. gente. Obrigada, Tchau, pessoal. Bora pra Sucesso para cima. vocês. Bora para cima. bora que bora. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, Paula. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.